A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, reunidos ao redor da mesa da palavra de Eucaristia, aqui na capelinha, queremos nos colocar com o coração contrito e humilde, confiando na misericórdia do nosso Salvador. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Iluminai, Senhor, os nossos corações com o esplendor da vossa divindade, para que, através das trevas deste mundo, caminhemos com segurança para a pátria da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, nós recebemos de Deus tudo o que lhe pedirmos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. É este o seu mandamento: acreditar no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. Caríssimos, não deis crédito a qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, porque surgiram no mundo muitos falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo, feito homem, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do Anticristo, do qual ouvistes dizer que havia de vir e agora já está no mundo. Vós, meus filhos,
sois de Deus e já o vencestes, porque aquele que está no meio de vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam a linguagem do mundo e o mundo escuta-os. Nós somos de Deus e quem conhece Deus escuta-nos. Quem não é de Deus não nos escuta. Nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança e os confins da terra para teu domínio. O Senhor disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, ó reis, tomai sentido. Atendei, vós que julgais a terra. Servi o Senhor com temor, aclamai-o com reverência. O Senhor disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para Galiléia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, para que aqueles que habitavam na sombra da região da morte, uma luz se levantou. Desde então Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama propagou-se por toda a Síria. Trazia-lhe todos os que estavam doentes, atingidos de diversos males e sofrimentos, possessos, epiléticos e paralíticos, e Jesus curava-os. Seguiram-no os grandes multidões, que tinham vindo da Galiléia e da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ao ouvirmos este Evangelho, São Mateus nos apresenta que Jesus dá início à sua missão, a missão de libertação e a missão de ser luz para aqueles que vivem nas trevas. Ao saber da morte, da prisão de São João Batista, Jesus agora muda-se, retira-se para a região da Galiléia. E por que escolhe a Galiléia? A Galiléia era uma terra de pagãos, de pessoas que ainda não tinham conhecido a luz verdadeira. Então Jesus agora deixa Nazaré e vai habitar em Cafarnaum. À beira do mar, nós ouvimos que aqui cumpre-se a profecia já anunciada e falada pelo profeta Isaías, que esta terra era a terra de um povo que vivia nas trevas, mas que agora viu uma grande luz. O tema da luz, nesse tempo que nós estamos a viver, até o batismo do Senhor, é um tema que sempre está a voltar, para poder dizer que a luz que veio a este mundo, que é Jesus, vem para nos iluminar, para nos tirar do mundo das trevas. Que trevas, meus irmãos? As trevas do pecado, das trevas de não aceitar a própria luz para que brilhe nos nossos corações. As trevas do ódio, as trevas do preconceito e tantas outras que às vezes estão mergulhadas no meio da sociedade de fé. No Evangelho, há um convite que o Senhor nos faz, desde todo aquele momento, quando iniciou a sua missão, e ainda hoje, é um convite ao arrependimento. A sua pregação está, em primeiro lugar, baseada no arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que o arrependimento é importante? Para podermos fazer parte desse reino de Deus, para recebermos o reino dos céus? Porque o arrependimento leva-nos a ter uma vida nova que brota da misericórdia que vem de Deus através de Jesus. Jesus é aquele que vem restaurar todas as coisas, é Ele a novidade. E por isso, com o convite do arrependimento, que nos leva a ser uma nova criatura, ao mesmo tempo Jesus cura
tantos aqueles que trazem ou que vão até Ele, de diversas enfermidades, diversas doenças, doenças físicas e também espirituais. É aqui o sinal de uma vida nova. Por isso, o arrependimento e as curas que Jesus realiza no meio das pessoas que a Ele se buscam é justamente para nos favorecer essa novidade do reino, viver como uma nova criatura. Como é importante esse convite que o Senhor nos faz, o arrependimento, que com certeza é o arrependimento, o perdão dos nossos pecados, leva-nos a também recuperar, no entanto, muitas vezes, a nossa saúde mental e muitas vezes físicas, consequências de que muitas vezes guardamos em nosso coração o perdão que não damos àqueles que nos ofenderam, e guardamos em nosso coração o ódio e o rancor, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. É por isso que o Senhor nos faz esse convite, para nos arrependermos e, ao mesmo tempo, porque Ele quer nos curar das nossas enfermidades. A fama de Jesus está a crescer por toda aquela região e também ainda hoje para aqueles que põem no Senhor a sua confiança. Ouvimos na primeira leitura e que também nos chama a atenção e que nós recebemos de Deus tudo o que lhe pedimos, mas só recebemos se cumprimos os seus mandamentos. E o mandamento principal que nós já sabemos é o mandamento do amor, amar a Deus e amar o próximo. Por isso, meus irmãos, esse mandamento é, sobretudo, acreditar no Filho de Deus, é acreditar que Ele veio a esse mundo justamente para nos dar essa vida nova, para nos libertar da escravidão do pecado. Então, somos todos convidados a observar esses mandamentos, porque diz que quem observa os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. O verbo permanecer para nós é um verbo muito caro, muito importante, uma vez que leva-nos a perceber que o permanecer convida-nos à comunhão com o Senhor, a comunhão através da oração, a comunhão através da própria palavra de Deus e a comunhão com a Eucaristia. É esta comunhão, esta unidade e intimidade que nós, com certeza, podemos fazer com que Deus permaneça e nós permaneçamos nele. Há aqui também um convite ao discernimento. Vivemos em um tempo em que há surgido um certo tipo de nova religião. Qual é a nova religião que nós tanto ouvimos falar hoje? É a religião de ser como eu quero. A religião de que Deus tem que pensar como eu quero, como eu desejo. É a religião daqueles que dizem que não precisa da igreja, não precisa dos sacramentos. Eu creio em Deus e isso basta. Se assim é, meus irmãos, devemos nos perguntar, será que tudo aquilo que foi iniciado através da ação do Espírito Santo, como as primeiras comunidades, a própria comunidade dos apóstolos, e assim toda a tradição da igreja é jogada para fora? Não podemos querer pensar num cristianismo sem o sacrifício, num cristianismo sem poder enfrentar todas as nossas dificuldades com fé. Não podemos pensar num Deus ou numa religião, numa crença, sem pensar em tudo aquilo que nós vivenciamos através da Eucaristia, de todos os sacramentos. Discernir é uma palavra também importante para nós, sobretudo na liturgia de hoje. Saber discernir os espíritos, discernir os pensamentos, discernir a vontade de Deus na nossa vida. E, sobretudo, porque sabemos que aqueles que pensam falsamente são considerados falsos profetas, porque nos levam a pensar justamente nesse tipo de religião que não precisa da Eucaristia, que não precisa da Palavra de Deus e nem dos outros sacramentos.
mas aquele que realmente observa os mandamentos, permanece nele, é capaz de poder discernir qual é a vontade de Deus na sua vida. Esse sim é o Espírito que confessa que Jesus, feito homem, é o Deus que veio habitar no meio de cada um de nós. Do contrário, meus irmãos, é o Espírito do Anticristo, que quer dizer tudo aquilo que vem contra os pensamentos que nós já sabemos, que é o pensamento da Igreja, que é aquilo que é revelado ao longo de todo um processo de vida, de história, que nos é apresentado pelos santos padres, e que nós, com certeza, se dermos atenção, é o caminho seguro que nós temos para trilhar. Por isso, caríssimos irmãos, façamos um discernimento na nossa vida para saber que tipo de espírito estamos a seguir, para também sabermos se estamos observando ou não os mandamentos do Senhor e se a nossa fé é o suficiente para poder agradecer e para poder permanecer em Jesus que veio a esse mundo para poder nos dar esta vida e esta dignidade. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, ela que com certeza soube muito bem discernir a vontade de Deus na sua vida. Interceda por cada um de nós, interceda pela Igreja inteira. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, quem guarda os mandamentos do Senhor permanece em Deus e Deus permanece nele. Com esta certeza no coração, oremos ao Senhor, dizendo: permanecei em nós, Senhor. Pelas comunidades cristãs que no nosso tempo conservaram a fé durante violenta perseguição, para que não se deixem vencer pelo espírito do Anticristo, oremos. Permanecei em nós, Senhor. Pelas autoridades políticas das nações, onde outrora viveram Jesus e João Batista, para que não imitem a violência de Herodes, oremos. Permanecei em nós, Senhor. Pelos mais jovens que encontraram Jesus Cristo e se deixaram iluminar pela sua luz, para que sejam apóstolos da nova Europa, oremos. Permanecei em nós, Senhor. Pelos processos epiléticos e paralíticos e pelos doentes atingidos dos males diversos, para que se encontrem com Jesus, o Salvador, oremos. Permanecei em nós, Senhor. Pelos membros da nossa comunidade aqui presentes, para que se deixaram cair no pecado e vivem nele, para que ouçam a voz de Cristo e se arrependam, oremos. Permanecei em nós, Senhor. Senhor, Deus do céu e da terra, ensinai-nos a acreditar no vosso Filho e a amar-nos como ele nos amou. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Em Cristo, luz do mundo, revelaste a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando a nossa fraqueza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda a hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor,
Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Jerusalém, louva o teu Senhor. 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 Glorifica Jerusalém, o Senhor. Louva Sião, o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém,
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja constantemente fortalecida pela comunhão dos vossos santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma boa tarde. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos quem canta a vida alumia. Cantemos, cantemos a Virgem Maria.